Olá, meus caros amigos, meu nome é Paulo e represento aqui o Coach com Mamãe. Falo aqui de uma série de vídeos que fizemos carinhosamente para que você e sua família, seus colaboradores, possam ter um pouco mais de conhecimento sobre um dos 4 itens que fala Daniel Goleman, que é sobre ter inteligência emocional. Quais seriam eles? Autoconhecimento, autocontrole, empatia e habilidade social. Numa série de 10, 12, 14 vídeos mais ou menos, abordamos o item número 1, autoconhecimento. Sobre ele, abordamos várias temáticas, desde a questão das escolhas diárias, a questão do controle, a questão do conhecimento das emoções específicas, principalmente as chamadas emoções autênticas. Fazemos aqui então um convite para que você possa ver numa sequência completa todos os vídeos que nós produzimos com essa temática. Então venha conosco, assista todos os vídeos, curta, compartilhe e envie para todos os seus amigos esse conteúdo. Olá, seja bem-vindo a mais um Coach com Mamãe. Eu sou o Paulo Roberto Senem. E eu, Hildegard Senem. E juntos estamos aqui no Coach com Mamãe. Vamos lá. Muito bem, gente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal que fala sobre temas diversos. E hoje nós vamos continuar a nossa saga falando de comportamento, falando desta que é uma área tão grande, tão alastrada, que merece, né, muita gente falando sobre esse tema. E digo isso porque se você pesquisar um pouco, a área de comportamento já é área de pesquisa aprofundada no mundo inteiro, como é também na polícia, inclusive as agências de investigação são especialistas em comportamento. Se você não sabia disso, comece a prestar mais atenção. E um dos primeiros passos para a gente começar a entender sobre isso é começar a investigar o que acontece dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Parte disso é investigado pela neurociência e parte disso é investigada pela ciência do comportamento. E hoje nós vamos falar sobre uma temática maravilhosa, sobre reação. No vídeo anterior nós vimos que tudo o que acontece dentro de nós, a formação do nosso ego, nada mais é do que uma somatória de estímulos que acontecem durante toda a nossa vida. Então eu estou em constante transformação, eu mudo, quem eu sou quase que cotidianamente, e esses estímulos que acontecem e são reforçados o tempo todo constroem aquilo que eu tenho dentro de mim, que é a chamada crença. E crença é aquilo que constrói a cultura, e cultura é o que gera os comportamentos, aqueles que são aceitáveis e inaceitáveis dentro de um povo, dentro de uma comunidade. É bonito falar sobre isso, é maravilhoso falar sobre isso. Tem povos dos mais diversos comportamentos, coisas que podem e não podem ser feitas dentro de uma comunidade. Nós, por exemplo, eu e minha mãe somos de origem alemã, claro, filhos de imigrantes, nós somos filhos de imigrantes. E nós temos uma conduta que é aceitável ou inaceitável. E aquilo que organiza a nossa forma de viver, e aquilo que para nós muitas vezes a gente não classifica como algo bacana. Muito embora não exista e talvez não pudesse existir o que a gente chama de certo ou errado, porque certo e errado são conceitos pontuais que estão relacionados ao ponto de vista. E posso dar meu conceito de ponto de vista, mamãe? Sabe o que é um ponto de vista, gente? O ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, se eu estou num ponto, eu enxergo a vida, o mundo de uma forma. Se você está em outro ponto, você enxerga a vida de uma outra forma. É a mesma coisa dentro de uma empresa. O ponto de vista de um proprietário é diferente de um gestor, que é diferente de um operário. Então os pontos de vista são múltiplos. E muitas vezes a gente não escuta o que o outro percebe do mundo. Por isso, eu disse para vocês que todo estímulo gera uma percepção, toda percepção gera um sentimento, todo sentimento gera uma emoção e toda emoção gera uma reação. Isso é maravilhoso. Claro, tem muitas outras formas de interpretar os estímulos e poderíamos divagar aqui sobre teorias psicológicas, filosóficas, religiosas e assim por diante.
Mas de forma prática, para entender o cotidiano, basta isso. Basta a gente entender que esses pequenos passos vão acontecendo o tempo todo. Mas aí eu quero começar a nossa conversa de hoje com uma frase que eu gosto muito, de uma autora chamada Ana Maria Corre. E ela fala o seguinte, ela diz assim, ó, problemas de relacionamento e até mesmo doenças psicossomáticas poderiam ser evitadas se soubéssemos lidar com as nossas emoções. Olha só que loucura! Emoções. Mamãe, nós lidamos com as nossas emoções. Nós ainda vamos tratar nos próximos vídeos aqui sobre quantas emoções o ser humano tem, quantas emoções nós podemos ter por dia, o que é uma emoção, o que é um disfarce emocional, o que são teorias como, por exemplo, a análise transacional, que é uma teoria pós-Freud. E tudo isso para que você possa entender um pouquinho mais certas coisas. Você já deve ter entendido que problemas de relacionamento poderiam ser evitados se soubéssemos lidar com as nossas emoções. E também, olha só, doenças psicossomáticas poderiam ser evitadas. Vamos perguntar aqui para nossa mamãe, porque ela tem muito dessa filosofia dos nossos antepassados, dos nossos avós e bisavós. O que seria uma doença psicossomática, mamãe? Nós que já estivemos com tantas pessoas, tantos lugares, na tua cabeça, de forma para que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, ela comece a entender, porque depois nós vamos falar sobre quais são os perfis de comportamento, o psicossomático, o psicossocial e o psicodramático. O que é uma doença psicossomática? Ou de forma geral, o que seria o psicossomatismo? Bom, meus pais diziam sempre assim para nós, não guarde. Porque se você guardar, você vai ficar doente. Guardar. Guarda, olha só, gente. A palavra guardar tem tudo a ver com esta coisa chamada doença psicossomática. Muito bom, hein? Eu acho até que foi. Essa informação eu tirei do livro que você me emprestou, né? A leitura da mãe me fez enxergar uma coisa, mais de 10, 12 anos, acho que já faz que a mãe emprestou um livro para mim, de dois autores chamados Tornward e Rudiger, escreveram um livro, e aqui uma dica para você, chamada A Doença como Caminho. De acordo com esses dois autores, indicados pela minha coach, mamãe, olha só, 99% das doenças são psicossomáticas. Agora a pergunta é, se 99% são psicossomáticas, o que seria uma doença psicossomática? Para que as pessoas entendessem, né? Eu acho que muita gente não tem essa noção do que é uma doença psicossomática. Os antigos falavam, não guarda, né, que você vai se incomodar, não guarda que você fica doente. É exatamente isso. Como é que funciona uma doença psicossomática? Para você que está assistindo o nosso vídeo. Uma doença psicossomática, muita gente pode achar que ela não é uma doença real. Ela é. Mas ela se torna real por causa da sua psique. Quando a gente fala doença psicossomática, psicológico, somático, somatória. Mas somatória de quê? E o que acontece no corpo para que a doença se torne real? Essa é a grande pergunta, essa é a grande sacada. Muitas pessoas poderiam simplesmente não adoecer se elas soubessem lidar com as suas emoções. Mas como funciona isso? Nós falamos até aqui que os estímulos, positivos ou negativos reforçados, viram crença. Se liga nessa. Se um estímulo reforçado vira crença, se você tem um estímulo ruim reforçado várias vezes, você tem uma crença negativa. Ou seja, você pode estar acreditando, né, que uma coisa ruim está acontecendo ou que você é uma coisa ruim, e isto vai fazer com que o seu corpo reaja. Como funciona isso? Simples assim. Estímulo negativo, reforço constante, a tua cabeça começa a pensar, não, realmente eu não sou uma pessoa boa, ou realmente as coisas não estão acontecendo bem, ou o teu corpo vai percebendo tudo isso e vai acontecendo o quê? Os estímulos criam crenças negativas e o teu corpo vai se fragilizar e vai baixar a sua imunidade. Essa é a grande sacada. A baixa da imunidade acontece com o início na psique. Então, toda vez que eu fico doente, de acordo com os autores, sempre que eu fico doente é porque
a minha psique foi abalada, o meu corpo ficou fragilizado, a minha imunidade baixou e a doença oportunista, ela vem até mim. E aí se liga nessa, o que é uma doença oportunista? É aquela que está ali no local, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, não é? Se você imaginar aqui agora, estamos aqui nós na sala, um de nós dois aqui limpou o nariz com a mão, passou lá na maçaneta e o outro passou atrás. Uma outra pessoa que passou ali, né, não aconteceu nada, a imunidade dela está alta e a outra pessoa ficou doente. Por quê? É só você pensar um pouco, se você observar dentro da nossa boca, só dentro da nossa boca, nós temos não sei quantas centenas de milhares de micro-organismos. Isso sem trocar saliva, né? Entenderam? Trocar saliva é beijo. Isso sem trocar saliva, percebeu? Então quer dizer que nós já temos uma grande quantidade de potenciais, né? Intrusos já dentro de nós, fungos, micro-organismos, bactérias. Quem de vocês que está assistindo já não teve, já ficou ruim psicologicamente e de repente apareceu uma afta, já apareceu alguma coisa no rosto, na pele e assim por diante. Cada um tem um tipo de organismo e reage de uma forma diferente. O que eu quero dizer para você é que sim, a doença psicossomática é aquela doença que entra em nós por uma permissão na nossa psique. Ela se torna real porque o nosso corpo não tem barreiras suficientes para se proteger. Então muitas pessoas ficam doentes, ficam mais doentes por causa das suas permissões psicológicas. E outras pessoas ficam menos doentes porque não permitem essas autorizações da doença, né, entrar. E isso é maravilhoso, porque se você entende que a doença pode ser o caminho, que é o que esses autores falam, você também pode bloquear psicologicamente a entrada de doenças em você. E aí, gente, se liga nessa. Eu tenho mais uma autora para citar para vocês aqui, que é uma autora incrível chamada Louise Hay. A Louise Hay é uma norte-americana, uma psicóloga norte-americana, que ela fala muito sobre essa questão de que as doenças têm uma origem emocional. Origem emocional significa que nós temos uma causa que é psicológica e um efeito que é uma doença, resultado daquele processo de somatização. De acordo com a Louise Hay, quase todas as doenças têm origem em estado de não perdão. Então, sempre que estamos doentes, nós temos que perdoar, independente se é a gente mesmo ou se é o outro. Então, o perdão é a chave, muitas vezes, para o processo de cura. Então, se você de repente ficou doente ou você está descobrindo alguma doença em você, perceba que muitas vezes você tem que perdoar. E às vezes nem sempre é o outro. O perdão muitas vezes é para você mesmo. Tem pessoas que cometeram algum deslize em alguma época da sua vida e que nunca se perdoaram. Ou que não conseguiram perdoar pessoas que fizeram isso para elas. Gente, o perdão não está relacionado ao outro, está relacionado a mim. Mas aí que está o detalhe. Se você quiser, inclusive, a lista que a Louise Hay preparou para mostrar as origens, eu vou dar só exemplo aqui de algumas origens emocionais, né, e algumas doenças relacionadas. Veja só, eu tenho várias aqui, mas por exemplo, duas que eu gosto muito é asma e bronquite. Veja lá, uma pessoa que tem asma e bronquite, asma, a causa psicológica é sentimento contido, choro reprimido. Quantos pais, ao verem seus filhos chorando, eles não falam assim, cala a boca, engole o choro. Hã? Mas chorar é maravilhoso. Então deveria incentivar a chorar e não reprimir. Outra, bronquite, ambiente familiar inflamado, gritos e discussões. Quantas crianças e adolescentes têm estas mazelas que são físicas, mas muitas vezes originadas de comportamentos de outros? Outra, olha só essa aqui, câncer. Você já escutou pessoas que têm câncer? Se liga nessa. Câncer, mágoa profunda e tristeza mantida por muito tempo. De acordo com essa autora, você quer não ter câncer nunca na tua vida? Por favor, não guarde tristeza, não guarde mágoa, seja feliz. Olha que maravilha. O câncer pode ser resultado de você somatizar tristezas, coisas ruins. Olha outra aqui, dor de cabeça, autocrítica, falta de valorização. Se liga essa. Uma vez, a minha mãe, essa que está aqui, se liga nessa aqui.
Essa que vos fala aqui também, ela um dia me ligou, ela falou: Paulo, eu descobri uma parada naquele livro ali que eu te emprestei, muito boa. Eu falei: o que foi, mãe? Ela falou assim pra mim: não, eu descobri que muitas vezes dor de cabeça é falta de sexo. Aí eu falei pra mãe, mãe, liga lá em casa, entendeu? O que acontece? Dor de cabeça muitas vezes está relacionado só com o teu psicológico, tá? Presta atenção nisso. A valorização às vezes você tem, mas você não percebe dessa forma. Lembra? Estímulo-percepção. Estímulo-percepção. Percepção não é realidade. Percepção é a forma que a gente olha para a realidade. Essa é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de discernir. Olha só mais uma aqui para a gente falar. Você que tem sinusite, que é um problema generalizado. Quanta gente tem sinusite? Olha só, sinusite nada mais é do que irritação com pessoa próxima. Essa dorzinha de cabeça que muita gente tem é excesso, né, de irritação com pessoas ao redor de você. E assim vai. Poderia, aqui é uma outra que é boa também, úlcera, que tem problema, pessoas que têm muito problema no estômago, né? Normalmente elas têm o quê? Elas são pessoas que são, não está aqui, mas aqui diz úlcera, medo de não ser bom o suficiente. Eu gosto da palavra perfeccionista. Pessoas perfeccionistas, muitas vezes, elas estão tão preocupadas com o que os outros pensam, que elas ficam corroendo o seu estômago. E o estômago sofre. É a mesma coisa com... tem 3 aqui que eu adoro. Pressão alta. Pressão alta eu acho maravilhoso. Veja só a explicação dela para pressão alta. Pressão alta é problema pessoal duradouro não resolvido. A pessoa que tem um problema que nunca resolve, é como se tivesse o próprio motor, o próprio cérebro, trabalhando a 1000 por hora. Chega uma hora que a biela bate, né? Chega uma hora que o cérebro não dá mais conta, e aí ele vai desenvolver a pressão alta. Agora olha a pressão baixa, a explicação da Lois Hay. Falta de amor quando criança. Muitas pessoas que desenvolvem o quadro de pressão baixa não é que não tiveram amor, elas percebiam a ausência de amor. Ou às vezes achava que o pai ou que a mãe dava mais amor para o outro do que para ela. Olha que loucura! Então às vezes a pressão baixa é só uma percepção da realidade. Agora olha essa aqui para a gente finalizar esse nosso vídeo, que é prisão de ventre. Prisão de ventre, preso ao passado, medo de não ter dinheiro suficiente. Pensa nessa pandemia o que vai ter de peidão por aí. É verdade. Gente, essa é uma interpretação, de acordo com a Lois Hay, 100% das doenças são psicossomáticas e 100% das doenças poderiam ser evitadas se nós soubéssemos lidar com as emoções internas. Nós ficamos felizes em poder levar essa palavra para você, para que esse conhecimento, que por mais que ele seja um conhecimento muitas vezes já sistematizado, mas tem muito do senso comum também, porque quando um antepassado nosso dizia que você não deve guardar porque você vai ter problema, se você guarda, você acumula, se você acumula, você gera problemas para si mesmo. Então a grande sacada é você criar válvula de escape, aprender a jogar o lixo emocional fora. Se você quiser aprender a jogar o lixo emocional fora, e se você quer a nossa ajuda para isso, é só escrever para a gente, faça seu comentário ali, diga qual é o problema que você está passando, manda no privado. Se quiser o nosso contato, escreve aí no nosso vídeo, liga o sininho, clica em curtir, derrapa o like, que nem o pessoal aí, né? Então, para que você continue recebendo os nossos conteúdos aqui. Um abraço do Paulo e da Hildegard. Muito bem, até o próximo vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Coach com Mamãe. Meu nome é Paulo Roberto Senem e esta é a minha mãe, Hildegard Senem. Maravilha, seja bem-vindo a esse que é um programa descontraído, um programa cheio de conteúdo, mas que também quer trazer exemplos da vida real. Um momento para a gente descontrair, mas aprender. Para que, se você já foi algum aluno nosso em algum lugar, ou foi colaborador, esteve em algum momento junto conosco, você deve saber que nós gostamos muito dessa temática, que é a temática comportamental, e pode ser visto tanto nos cursos de pós-graduação, graduação, em cursos de formação profissional,
que também nós ministramos aí nas diversas cidades, principalmente de Santa Catarina. E hoje nós vamos falar de uma temática maravilhosa, prometida nos vídeos anteriores, onde nós falamos muito sobre a formação do ser humano. Falamos sobre temas como o ego, sobre escolhas, falamos como nós fazemos isso o tempo todo, são muitas escolhas diárias e que a gente faz, né? Faz de forma consciente ou inconsciente, não é? Até aqui, mãe, nós falamos sobre uma quantidade gigante de temas e nós sabemos hoje, quem está acompanhando nossos vídeos, sabemos que o ser humano é alguém que vive com uma consciência muito pequena. De acordo com alguns autores, dizem que nós temos consciência só de 4% do que está ao nosso redor. Imagina só, 96% daquilo, tudo que está acontecendo ao nosso redor é inconsciente. E no vídeo passado nós falamos que o ser humano, ele passa por tudo isso através daquilo que são os estímulos, não é verdade? E estímulo é tudo aquilo que faz a gente ser o que a gente é. Então, nós somos o que somos pela soma de estímulos. Se você lembra, é uma equação, né? O nosso ego é a soma de todos os estímulos passados por nós durante a nossa vida. Ou seja, estamos em constante transformação. E eu digo que todo estímulo, ele gera dentro de nós uma percepção, essa percepção gera um sentimento, esse sentimento gera uma emoção e essa emoção gera uma reação. E hoje nós vamos aprofundar essa questão chamada reação. Na última fala nossa, nós dissemos que o ser humano pode ficar doente porque ele mesmo permite ficar doente. Sim. E nós dissemos aqui que a reação possível quando se trata de pessoas psicossomáticas é quando essa pessoa ela recebe o estímulo negativo, reforça e torna isso uma crença negativa ou limitante, e esta crença derruba uma coisa chamada o que mesmo? Derruba uma coisa chamada o quê? Vamos dizer que o pessoal não lembra. O pessoal não vai lembrar o que eu falei na última vez. Vão revisar esse vídeo. Vai diminuir a nossa imunidade. Olha só. E a nossa imunidade, baixando a imunidade, o nosso corpo fica vulnerável. E a vulnerabilidade faz com que a doença oportunista entre em nós. E se você não viu, se você não sabe, não conhece a lista de doenças e as causas emocionais que muitas doenças podem ter, nos procure, né? Manda um e-mail para nós ali, coloca lá no Facebook, lá no YouTube, diz assim, olha, eu quero receber a lista de doenças psicossomáticas, a gente vai mandar. Com certeza. Mas hoje nós não vamos falar da lista de doenças, porque lá você pode consultar, pode assistir o último vídeo, os últimos 2 vídeos que falam sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre as 3 tipos de reações que um ser humano pode ter. Quais seriam elas? A reação psicossomática, a reação psicossocial e a reação psicodramática. Mãe, eu falei hoje que eu ia usar o Xandão. O Xandão, para quem não sabe, é o cara que está por detrás das câmeras. Ele está aqui olhando para nós, de máscara, todo aparamentado, para que ele possa estar protegido e a gente aqui falando com vocês. Muito bem. Para que vocês entendam reação nessas 3 formas, existem muitas formas de classificar comportamento, existem muitos testes para avaliar comportamento, inclusive a gente pode futuramente falar de alguns deles, né? Mas também existem algumas formas, essa por exemplo, ela é bastante subjetiva, mas ela ajuda a gente a entender o comportamento humano. Quando a gente diz de forma subjetiva, quer dizer que ela não é tão exata e talvez não pode ser mensurada de uma forma tão fácil. Mas neste próximo vídeo nós vamos falar de 3 formas de classificar o comportamento humano. Uma delas é aquela mesma forma de classificar as doenças, veja só, as somáticas. E aí você também pode classificar as reações humanas como sociais e como dramáticas. Para que as pessoas, né, que estão nos assistindo possam fazer conexões de uma forma mais fácil, como a mãe também vai trazer exemplos na medida do possível,
né, para que vocês possam entender como é que funciona cada tipo de reação, nós vamos tomar aqui como exemplo a dona Hildegard Sennen, que foi diretora de escola, e neste exemplo ela será esta pessoa que então está recebendo o Alexandre, que é o nosso cameraman, como exemplo, onde ele é um professor iniciante e a dona Hildegard Sennen é a diretora, que está chegando na escola, né, encosta o carro dela, chave no bolso, bolso nas costas e vai passando. E o Alexandre, que é o nosso exemplo aqui, ele é, como um professor iniciante, ele quer mostrar trabalho, veja bem, tudo bem, Alexandre, para você? Ele quer mostrar resultado, ele chega 15 minutos mais cedo com a pasta dele no braço e, né, está ali esperando para que a diretora que está chegando possa observá-lo. O que ele quer fazer? Ele quer gerar um estímulo positivo para a diretora da escola, né? Porque ele quer tudo de bom da profissão dele. E ela está passando pelo corredor. Só que tem um detalhe. A dona Hildegard Sennen passa no corredor, bolsa nas costas, chave no bolso e não nota a presença do nosso amigo Alexandre. Só que eu quero lembrá-los que o Alexandre aqui, ele é psicossomático. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa psicossomática? Como funciona a cabeça de uma pessoa que tem reações internas aos estímulos externos e que não é a melhor forma? Por quê? Porque um psicossomático, costumeiramente, ele recebe o estímulo externo e ao invés de entendê-lo, resolvê-lo, ele guarda. Olha a grande sacada. Muitas pessoas que estão nos assistindo vão se identificar com isso. Por quê? Porque o psicossomático, ele guarda a informação para si mesmo e detalhe, tá? Normalmente ele costuma não elaborar esse estímulo e acaba fazendo mal a si mesmo. Por isso o psicossomático, psique, cabeça, somatização, guardar. Guarda, somatiza e faz mal a si mesmo. Olha só que loucura é isso. Há pessoas que recebem um estímulo externo e desta vez foi apenas um não bom dia. O Alexandre não viu, a dona Hildegard não viu, o Alexandre que estava lá prostrado, esperando um bom dia da diretora. E o que aconteceu com a cabecinha do Alexandre, aquele cara que estava ali esperando um estímulo de volta? Como ele é psicossomático, já na cabeça dele vem: a dona Hildegard não gosta de mim. E automaticamente vocês perceberam, gente, que ele até deu uma risadinha atrás da câmera, porque provavelmente ele se identifica com o raciocínio ou talvez ele ache que isso seria impossível de acontecer. Mas tudo bem. Veja só o processo do cérebro de um somático. O processo do cérebro de um somático, ele vai funcionar da seguinte forma. Este estímulo aconteceu aquela hora, uma vez só. Mas ele é reforçado, passa um intervalo, passa o dia, passa dois e em nenhum momento aquela situação se resolve. Mas o Alexandre continua aguardando. Segunda vez, terceira vez, em nenhum momento essa informação é resolvida. O que acontece? Em pouco tempo, essa somatização a tal ponto vai afetar o Alexandre, que não dá 3 semanas, ele está pegando o primeiro atestado. Olha só, se você ainda não entendeu como é que funciona a cabeça de um psicossomático, o somático eu considero, eu chamo ele de biblioteca de desgraça. Temos que tomar muito cuidado. O somático ele guarda, e em algum momento isso vai se transformar em uma baixa de imunidade e a doença então ela vai se apossar desse corpo. Mas, Paulo, agora eu me lembrei de uma coisa importante. Diga, eu tive uma professora que realmente aconteceu esse caso. Ela era uma pessoa assim que ela guardava as coisas e muitas vezes acontecia de ela ter desmaios na sala. Desmaio na sala perante os alunos. Diante dos alunos. E diante isso dos alunos. Por situações que aconteciam, ela simplesmente do nada, porque muitas vezes a gente chamava a atenção dela por situações que não estavam ocorrendo corretamente, como ela deveria trabalhar como professora. E dê certo com esse tipo de coisa. Ela foi somatizando tudo isso e a ponto do cérebro se desligar. O desmaio é um desligamento do cérebro. É. Muitas vezes os desmaios, as pessoas que têm desmaio, são processos de somatização. Muito bem, ó, tá vendo? Se você desmaia
se você tem situações em que você acha que as coisas vão se acabar, se você acha, ou se tem situações que você acha que não tem solução, você pode ser um candidato muito forte a ser um psicossomático. Como faz para deixar de ser somático? É impossível. Tem como deixar de ser somático? Não. A somatização é um processo mental. Tem gente que já chegou a perguntar para mim, tá, mas então, se uma doença psicossomática, ela começa na psique, ela é uma doença real? Essa é uma boa pergunta, não é? Ela é uma doença real. Por quê? Porque o seu cérebro a tornou real. Então, um dos grandes passos para a gente começar a entender, para o autoentendimento, para o autoconhecimento, é perceber se você é ou não, e se tem ou não tendências a ter raciocínios psicossomáticos. Então vem ali o caso, por exemplo, de um médico que nos falou o seguinte, que a pessoa que entra no hospital e realmente ela é psicossomática, essa pessoa vai adquirir mais doenças ainda, ela não vai sair tão facilmente do hospital, ela vai adquirir mais doenças ainda. Sim. E se ela não for uma pessoa psicossomática, ela pode ter problemas gravíssimos, pode ter câncer, pode ter o que for, ela vai sair bem dentro do hospital. Exatamente. Então essa Muito diferença... bem. Essa é a diferença. Essa é a diferença, uma pessoa que consegue trabalhar o aspecto psicológico sozinha, ou até que com ajuda consegue sair, né? Eu costumo dizer o seguinte: não importa se você escuta música sertaneja, só pelo amor de Deus, não acredita. Se liga nessa, tá, gente? Ó, isso é a mesma coisa. Tem pessoas que, olhando a televisão, elas automaticamente já absorvem aquele conteúdo. Choram com as notícias, choram com as músicas, não conseguem resolver os processos internos. Tome bastante cuidado. Você pode estar somatizando, tá? Então, porque de acordo com a música sertaneja, para voltar ao exemplo, de acordo com a música sertaneja, ou você foi, ou você é, ou você será corno. Não deve jeito, né? Então, se você não consegue decifrar, inclusive, as emoções que você recebe ou produz por causa das músicas, troque a música, troque de canal, né? Então, mas eu sou afetado pela... Sim, por exemplo, vou dar um exemplo, eu mesmo. A gente cresceu escutando música sertaneja e as emoções que ela me causam, elas não são tão boas que eu gosto de lembrar, então eu prefiro outros estilos de música. Trocar um estilo de música é uma forma de reeducar as nossas emoções. Olha que legal, é bom, né? Uma dica boa para você. Então tome cuidado com aquilo que você permite que entre como estímulo na sua vida, tanto pelos olhos, tanto quanto pela visão, né? E tanto pelo tato. Você pode escolher aqueles estímulos que você quer na sua vida, inclusive um canal de televisão. Agora, se você percebeu, né? Mas eu não sou psicossomático, vamos ver então se você não é psicossocial. Como é que funcionaria a cabeça de um psicossocial? O exemplo é o mesmo. Está lá a dona Hildegard, a diretora da escola, chegando na escola, bolsa nas costas, chave no bolso, passa no corredor. Está lá o mesmo exemplo, o Alexandre parado no corredor com a pasta dele tudo ali do lado e querendo mostrar para a dona Hilde que ele é top de linha. Por quê? Porque ele quer crescer na empresa, ele quer promoção, ele quer ganhar melhor, ele quer ser feliz, ele quer estar integrado na equipe. Está aqui sorrindo atrás da câmera porque ele já vem fazendo isso. Mas eu quero lembrá-lo que o Alexandre agora nesse exemplo é psicossocial. Como é que funciona o psicossocial? Lembra, o estímulo é o não cumprimento da dona Hildegard, a diretora da escola, para o Alexandre. E aí, então, ela passa reto, não vê o Alexandre, né? Mas o Alexandre recebe um estímulo. Opa, ela não me deu bom dia. Como é que funciona a cabeça de um psicossocial? Funciona da seguinte forma. Quando o Alexandre, ele recebe esta informação e vê a dona Hildegard passando, ele só faz assim, ó. Ele olha ela passando e diz assim, o que é teu, tá guardado. Por quê, senhoras e senhores? Porque um psicossomático, ele guarda, mas um psicossocial não guarda. Ele devolve, por isso olha só o nome,
psicossocial. Ele recebe o estímulo e ao invés de guardar e se prejudicar, ele vai devolver para outra pessoa. Poderíamos chamar isso de vingança. E, gente, eu vou falar um negócio para vocês, não sei na tua família, nas empresas, na empresa que você trabalha, na comunidade que você tá cheio de gente vingativa. E detalhe, tá, gente? A pessoa vingativa, a pessoa que devolve, ela quer ferir, ela quer machucar, ela quer destruir. Mesmo inconscientemente. Mesmo na cabeça dela, não, mas eu não quero isso. Mas ela vai fazer. Inclusive, muitas pessoas que são vingativas são daquelas pessoas que na tua frente, elas parecem amigas, parecem parceiras, mas elas estão só escolhendo o lugar onde é mais macio para depois enterrar a faca. E isso, gente, eu vou falar para você, tá cheio. Você como um professor, como gestor, como apenas vivente, você precisa identificar esse tipo de gente o mais rápido possível. Porque é aquela pessoa que pode te derrubar, é aquela pessoa que pode te fazer algum mal, é aquela pessoa que de alguma forma ela pode inclusive planejar o teu mal. E tem, infelizmente tem. Então como é que funciona a diferença de um psicossomático e a diferença de um psicossocial? O psicossomático ele guarda e se prejudica. E o psicossocial ele devolve e prejudica o outro. Vamos dar um exemplo simples. O Alexandre aqui é professor, né, Alexandre? Sou professora, minha mãe é professora. Tem um professor psicossomático. Ele entra numa sala de aula e os alunos estão aprontando, fazendo bagunça. Automaticamente o cérebro dele, os alunos não gostam de mim. Ai, meu Deus, vou lá na diretora, meu Deus, ninguém gosta da minha aula. Um professor psicossocial, ele é diferente. Ele entra na sala, a mesma sala de aula, a mesma situação, alunos bagunçando, alunos aprontando. O que ele faz? Ele olha para a garotada e diz assim, ó, fecha o caderno, prova relâmpago. O que é o professor prova relâmpago? É um professor vingativo, uma pessoa vingativa, ela vai mostrar quem é que manda naquele local. Então, muitas vezes, o psicossocial é a devolução, é mostrar que realmente aquelas pessoas dependem do comando dela. É um comando, é uma forma de comandar. Tem muitos outros nomes que poderíamos dar também, mas seria como a vingança, mas como planejamento de vingança. Então, o psicossocial guarda e se destrói, transforma muitas vezes em doença, e o psicossocial é aquele que devolve, ele inclusive não guarda, não fica doente, ele não fica doente e isso acaba sendo transferido para outra pessoa. E aí, tem muito disso? Já escutou falar alguma coisa disso aí? Não? Tem muita gente assim, não tem? Tem muita gente assim, É o que mais tem. É o que mais tem, eu acho, né? Mais tem. Isso. Querendo puxar o tapete do outro. Exatamente, a pessoa que Derrubar. puxa o tapete do outro. Isso a gente vê muito no setor da educação. O professor, em vez de ele ser uma classe unida, de um ajudar o outro, é o que mais tenta puxar o tapete do outro. Infelizmente, é isso que acontece no meio da educação. Setores públicos, né? É muito triste isso. Funcionalismo público, infelizmente se escuta muito falar disso, né? E acaba que não é trabalho em equipe, e acaba que todo mundo perde com isso, né? Todo mundo perde com isso. E aí o pessoal deve estar se perguntando, né? Porque nós já estamos na segunda parte do vídeo e não falamos o que é um psicodramático. Aí você deve estar pensando, não, o psicodramático é um cara que faz drama, né? Tá enganado. O psicodramático é a pessoa mais bacana para lidar. Veja bem, o cenário é o mesmo, tá vendo? O Alexandre tá lá esperando para mostrar que a top de linha tá lá, a dona Hildegard passando no corredor, chave no bolso, bolso nas costas, e ela passa, só que nem vê o Alexandre. Só que dessa vez o Alexandrão aqui, ele não é nem somático, nem social, ele é uma coisa que a gente chama de psicodramático. O psicodramático é aquele cara que olhou a chefa passando, nem guardou, nem devolveu, pensou logo, eu acho que alguma coisa aconteceu. Ou a chefa não me viu, ou ela não ganhou a noite e está atormentada, ou ela está cheia de serviço. Não sei, vou lá falar com ela. Chegou o Alexandre, bate na porta e fala assim, ô dona Hildegard, que negócio é esse? Tu não fala mais com o pobre não?
Aí o Alexandre olha para a dona Hildegard e diz assim, pô, eu estava lá fora tentando te mostrar que eu sou top de linha. Aí a dona Hildegard fala assim, ah, pô, que pena, não te vi lá fora. Ou seja, aquele problema que aparentemente existia, e não sei se você percebeu, eu estou usando uma situação extremamente cotidiana, porque tem gente que se você não disser bom dia, vira cara para você. Tem gente que se não for identificada, né, não for percebida, a pessoa, o dia dela perde o sentido. E gente, é muito fácil, se essa pessoa for somática, de ela ter um dia péssimo, se ela for social, dela se vingar de você em situações pequenas ou grandes. E apenas se ela for psicodramática, ela vai dar conta de resolver a situação e ainda vai ter um dia adequado com você e com as outras pessoas. Tá, ali agora vem, por exemplo, o psicossocial. É aquele que realmente entra na droga, no alcoolismo, que se mata. O drama somático, né? Somático. Isso. Então, é preocupante isso, né? É preocupante. Porque realmente é uma coisa que faz as pessoas pensarem, poxa, por que isso? A gente muitas vezes não entende qual é a razão, né? Vamos dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes. O problema que vem passando a Alemanha. Nós somos de origem alemã, então vamos falar da nossa cultura. Hoje na Alemanha, estou falando da Alemanha país, um dos maiores índices de alcoolismo do mundo é na Alemanha. Isso é resultado do quê? Dos processos mentais. O maior índice de, inclusive eu posso buscar mais dados, mas um dos maiores índices de, como é que é de, quando a pessoa bebe demais, entrar em, não, é coma alcoólico. Um dos maiores índices de coma alcoólico do mundo é da Alemanha, né? Então isso significa o quê? Que inclusive traços comportamentais de longo alcance, eles estão relacionados aos processos mentais, né? Que é a questão, por exemplo, cultural de não demonstrar emoção, não falar sobre as próprias emoções, não comentar sobre questões emocionais, é muito característico da nossa cultura, né? Vamos falar bem a verdade, vamos falar da nossa mesmo aqui. E um traço de um país inteiro que vem passando por situações de dificuldade. E olha que é um país rico, bem-sucedido, e muita gente não tem noção de que lá tem o maior índice de coma alcoólico do mundo. E principalmente onde? Entre os adolescentes. Esse que é o maior. Esse é o problema. Isso é um problema, né, de traços gerais que você pode pegar país por país e analisar a questão comportamental, a questão de como ela lida com situações emocionais de impacto, né? Então, para a gente revisar e fechar aqui a nossa conversa, o psicossocial, o psicossomático, ele guarda e se destrói, e muitas vezes busca escapes, como por exemplo a bebida, a droga. Inclusive agora um tema que está em alta é o suicídio. E eu digo está em alta porque tem acontecido muito, a pandemia também acelerou esse processo. Aqui aconteceu em Joinville, uma semana. Há uma semana atrás, o suicídio de uma adolescente, 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade. E muitos os casos que não são noticiados justamente para que não se alastre essa informação, e assim deve ser. E a somatização faz com que esses processos aconteçam. O psicossocial, que é aquele que devolve e prejudica o outro, né? E o psicodramático, que é então o melhor perfil, seria o melhor perfil para conviver, para estar próximo, porque são pessoas que resolvem os problemas. Os problemas acontecem com todas as pessoas. A diferença está na forma que você reage. E essa é a grande sacada da nossa mensagem de hoje. Se você quer melhorar a sua vida, lembre-se, os problemas não deixarão de acontecer, eles não deixarão de vir. Mas você pode mudar a forma de você reagir a eles. Você pode escolher ser somático, escolher ser dramático, escolher ser social. Essa é uma escolha pessoal. E nós fazemos votos para que você, cada dia mais, aprenda a lidar com essas questões, e se precisar ajuda, chame-nos. Estamos aqui à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço para todos. Olá, seja bem-vindo a mais um Coach com Mamãe.
Meu nome é Paulo Roberto Senem e esta é a minha mãe. Hildegard Senem. Maravilha! Hoje nós vamos falar sobre uma temática maravilhosa. Nós vamos falar sobre emoções. Até quem está acompanhando os nossos vídeos, né, no nosso canal, você deve estar percebendo que a gente sempre está falando sobre questões comportamentais. Isso é algo maravilhoso, porque falar sobre comportamento humano é uma tarefa gigantescamente árdua. A ciência tem evoluído bastante para descrever e para investigar aquilo que é e como mapear os comportamentos, e para isso ela teve que mergulhar no cérebro humano. Ou seja, teve que fazer um percurso para dentro. Nós sabemos que esse percurso para dentro já foi começado a ser feito cientificamente há mais de 120 anos. Freud, um dos maiores representantes aí da psicologia moderna, vai dizer para nós que nós quase não conhecemos nada de nós mesmos e conhecemos muito pouco dos outros. Eu conheço no máximo 10% de mim, então quanto eu conheço da minha mãe? Quanto eu conheço do meu pai? Quanto eu conheço do Alexandre, o nosso cameraman? Quanto eu conheço das pessoas que estão ao nosso redor? Conhecemos muito pouco, mas uma coisa que nós temos é a capacidade de julgar, e uma capacidade, vamos dizer, que nem sempre bem utilizada. Nós temos aquilo que, e conseguimos fazer às vezes muito bem, é o julgamento pré-concebido, ou uma pré-concepção, porque ela não é a concepção, ela não é aquilo que é. Ou aquilo não é aquilo que é, e muitas vezes eu acho que é, porque eu penso que assim é. Olha só que loucura. Então, eu olho para o mundo, mas eu vejo aquilo que o meu cérebro permite que eu veja. E vou explicar para vocês por que nós estamos falando sobre esses detalhes. Porque o ser humano é formado e ele dentro dele tem o que chama o Eric Berne de herança animal, que está relacionada às nossas emoções. E as nossas emoções, nós poderíamos dizer que são muitas. Algumas pessoas são da teoria de Roberto Carlos e diriam o seguinte: são muitas as emoções, não é? Mas eu quero dizer para você, na verdade eu vou perguntar para a audiência, e vocês devem estar se perguntando, quem assistir esse vídeo vai se perguntar e vai tentar responder: quantas emoções tem o ser humano? Essa é uma pergunta boa, né? Alexandre, tu sabe quantas emoções tem o ser humano? Não. Ideia? Não tem? Ó, o nosso cameraman não tem ideia. Mãe, tu sabe quantas emoções tem o ser humano? Não. Também não tem ideia? Não. Nós falamos aqui há uns 5 vídeos atrás, mais ou menos, que o ser humano faz escolhas todos os dias, certo ou não? Sim. Em média, o ser humano faz 15 mil escolhas num dia. 15 mil escolhas num dia. Uma escolha a cada 8 segundos, certo ou não? Mas quantas emoções nós temos? Essa pergunta é uma pergunta que, não é? Se a gente se fizer, a gente vai dizer assim: poxa, num dia eu tenho tantas emoções diferentes. Em um só dia, tantas coisas passam dentro de mim, tantos sentimentos eu tenho, tantas reações eu tenho. Veja, algumas reações elas são internas, pensamentos, reações internas. Outras são atitudes. Então, algumas delas são para dentro e algumas delas são para fora. As reações externas a gente consegue mapear. E a gente já falou no vídeo passado. Dissemos que podemos ter reações somáticas, reações sociais e reações dramáticas. Nós já sabemos até aqui que uma reação psicossomática é aquela reação que aconteceu alguma coisa no cotidiano e a pessoa guardou para ela, se prejudicou e transformou aquilo em problema para si mesma, somatizou. Eu posso ter uma reação psicossocial, ou seja, devolver para o mundo, para a pessoa, para a situação, né? Por isso socializar, ou eu posso dramatizar, ou seja, resolver o problema. Então eu posso guardar, devolver ou resolver. Essas são reações. Mas o nosso foco de hoje não está na reação, e sim está na emoção. E eu vou dizer para vocês, não há pouco tempo já se investiga sobre isso. Eu quero aqui nessa primeira parte desse vídeo ressaltar um dos pesquisadores que me interessou muito e me fez abrir meus olhos em relação à questão das emoções. É um cara chamado Paul Ekman, um antropólogo
de uma profundidade muito grande, principalmente pela dimensão da pesquisa dele, que foi intercontinental. E a pesquisa dele foi de tal forma bacana e de tal forma sugestivo o título do livro, qual seja a linguagem das emoções. Ele, na sua investigação, queria investigar com pessoas do mundo inteiro se existia de fato uma linguagem das emoções, como elas se manifestam. Ou seja, ele tentou por fisionomias, e inclusive hoje uma ciência bastante avançada que é as microexpressões faciais. Por pequenos movimentos de fisionomia você pode saber se uma pessoa está mentindo, está falando a verdade, você pode saber se uma pessoa está querendo te enganar, né? Até uma série de televisão, para você que está assistindo, uma dica bacana, não está mais no Netflix, mas é Lie to Me. Uma série toda sobre o tema Engane-me se puder. Olha que legal. Ou seja, por quê? Porque enganar é uma técnica. Você pode, numa entrevista de emprego, enganar o entrevistador. Você pode, numa negociação, enganar o negociador. Olha que loucura. Você pode chegar em casa e enganar o seu marido ou a sua esposa. Poxa, como assim? Né? Há uma linguagem para isso. Eu costumo dizer nas minhas aulas que uma pessoa que sabe manejar o comportamento, ela tem uma arma branca em suas mãos. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Para quem está assistindo aqui, vou dar um exemplo simples que a gente aprofunda em nossas aulas. Uma pessoa, ou uma entrevista de emprego, ou quando você faz uma pergunta para uma pessoa, se ela olhar para o lado direito superior, sabia disso, mãe? Não. Se ela olhar para o lado direito superior, ela está ativando o lado imaginativo. Significa que ela provavelmente não vai falar a verdade. Então, se o patrão do Alexandre fizer uma pergunta para ele sobre algo, e o Alexandre olhar para o lado direito superior, provavelmente ele está inventando uma resposta. Ele está ativando o lado imaginativo. Veja que loucura. Esses dias aconteceu comigo isso aí. Aconteceu comigo. Eu cheguei em casa um pouco mais tarde do que o normal, lá pelas 3 ou 4 horas da manhã. A patroa acorda, levanta, olha no grão dos meus olhos e pergunta: onde é que você estava? O meu corpo inteiro puxava para o lado direito superior. Mas como ela tinha assistido a minha aula, eu olhei no grão dos olhos dela e falei firmemente: foi uma noite dura. Entendeu? Eu não ia deixar meu corpo entregar todo o processo. Por que eu digo isso para você? Se você está olhando aqui para o nosso vídeo, eu quero que você entenda uma coisa simples. Comportamento externo, ele pode ser avaliado, ele pode ser medido, ele pode ser interpretado. Aquilo que está dentro de você, só você sabe. Mas o teu externo, como diria o livro O Corpo Fala, não é? Mais uma outra obra aí para você visitar. O corpo fala aquilo que está dentro de você. As pessoas que conseguem manejar este comportamento, elas têm um grau elevado de consciência emocional e elas podem ser sinceras, podem fazer as coisas como bem entendem ou podem usar isso a seu favor. Um exemplo belo disso é a política. Quantas pessoas, tantos políticos que vocês sabem, e não é preciso aqui ser demagogo, você sabe que tem gente que usa da política como benefício pessoal e não para ajuda da população. E ela fala descaradamente, deslavadamente coisas que ela sabe que não vai fazer e ela inclusive acredita naquela mentira. E nós, por não entendermos de comportamento e ficarmos presos à segurança que outra pessoa fala, a gente acaba acreditando e comprando aquele projeto. E disso se trata muito do que acontece no nosso país, e não só no nosso país, em todo o mundo, relacionado ao comportamento. Então, quanto maior for o grau de conhecimento sobre comportamento, maior a tua possibilidade de fazer coisas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu estou dizendo que o conhecimento do comportamento te ajuda a atingir objetivos independente de serem bons ou ruins. Mas é obviamente que o seu processo moral e ético vai te dizer para onde... E agora falando sobre emoções. Já falei tudo isso, eu volto a perguntar. Quantas emoções nós temos?
Roberto Carlos diria que são muitas. Hã? Mas Eric Berne e outros autores vão dizer que são muito poucas. Cabe só numa mão, mamãe. Uma só. São apenas 5 emoções. De acordo com a teoria da análise transacional, todo ser humano nasce, cresce, envelhece, morre e tem durante toda a sua vida apenas 5 emoções. Mas não pode, né? Só sinto 5 coisas durante a vida inteira? Hã? O que você acha? Será que isso é verdade? Muito bem. Alguns autores chegaram a dizer que são até 8, mas a variação está aí entre 5 e 8. Eu prefiro a classificação da análise transacional, que é a psicologia aplicada, e que traz muito, né, das teorias organizacionais, ou seja, das relações entre as pessoas. E essa teoria me interessa quando ela fala justamente que nós seres humanos nascemos com uma herança animal. Eu quero dizer para você aqui, essa herança animal, poderíamos aqui trazer como uma herança aquilo que veio dos nossos antepassados e sem mesmo a gente querer está dentro de nós. Isso é uma herança. Herança é aquilo que tu recebe, herança é aquilo que está em ti, é aquilo que veio para você sem você escolher que viesse. Essa é a herança. E a nossa herança, desde os primitivos, imagina, tantos milhões de anos, desde os primitivos isso foi se criando dentro de nós. Mas aí que está a pergunta. Eu vou dar um exemplo agora que é muito recente, tá, gente? E para nós, eu digo para mim e para minha mãe, é um exemplo duro, porque aconteceu na semana passada realmente uma tragédia, né, onde perdemos alguns familiares também, né, na cidade de Presidente Getúlio. Muita gente está acompanhando agora, finalzinho de 2020, essa tragédia foi uma tragédia bastante dura, né? Principalmente para minha mãe, para o meu pai perdeu o padrinho dele, né? Minha mãe também, pessoas da convivência de muitos anos. E ali, essas pessoas, como também no Brasil inteiro, nós todos estamos afetados por uma emoção. Qual é essa emoção? Tristeza. Tristeza. Algumas pessoas poderão, inclusive, não conseguir resolver esta emoção e podem enxergar a um outro grau que esta emoção não controlada pode chegar. O que é? Depressão. Depressão. Então, gente, as emoções fazem parte do nosso cotidiano todo o tempo. Quais são essas emoções? Nós já vamos ver. Quer falar mais algumas palavras de Presidente Getúlio? Eu gostaria de dizer ao povo de Presidente Getúlio, onde eu vivi 68 anos, que a gente se solidariza com todos vocês de lá e a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, só que eu digo uma coisa para vocês, getulenses, vocês conseguem se reerguer, que vocês são um povo ordeiro, batalhador, solidário. A gente viu assim a quanto as comunidades, os municípios vizinhos, batalhões que estão lá ajudando e dando um apoio moral para vocês. Não deixem a peteca cair, porque vocês têm boa vontade e vocês conseguirão vencer essa batalha. Coragem, getulenses. Nós estamos com vocês. Muito bem. Obrigado pelas palavras, mãe. A gente sabe que é um momento muito triste realmente. E como aqui o tema é esse, emoções, tristeza é uma delas, tá? Tristeza é uma dessas emoções. Mas temos outras também, como o amor. Olha que lindo. O amor que é, na verdade, uma emoção que também é despertada num momento desse, né? Mas que realmente deve fazer parte da vida humana. E há pessoas que negam o amor, certo? Nós vimos num outro vídeo que há pessoas que negam a felicidade, negam o amor e se tornam muito doentes, né? A ausência do amor e a negação dele pode trazer problemas muito sérios para as pessoas, principalmente problemas já mencionados aqui como as doenças, né, psicossomáticas. Outra emoção autêntica, olha só, falamos aqui,
tristeza, amor. Agora vamos lá, alegria. Alegria é outra emoção. Gente, como o amor você pode, né, ter por pessoas, coisas, situações, imagens, ideias, não é? É a mesma coisa, por exemplo, como a ideia do amor a Deus, amar a Deus, não é? Que tanto se fala. O que é esse amor? É como se a gente amasse tudo que estivesse aqui ao nosso redor. Tanto que há autores que falam sobre amor incondicional, que é algo quase que absurdo. Como você é capaz de amar incondicionalmente alguém mesmo, inclusive alguém que te faz mal? Olha que lindo isso. Uma das primeiras vezes que eu me preocupei e eu olhei para a possibilidade do amor incondicional foi um livro de Brian Weiss, quando eu li, chamado Amor Incondicional. Eu falei, será que isso é possível? Tantas vezes me questionei sobre a possibilidade de amar incondicionalmente. Então, tristeza, amor, afeto. E agora vamos a mais duas aqui para vocês terem aqui. Uma delas é o medo. Pensa numa coisa que muita gente diz que não gostaria ou não gosta de sentir. Não gosta de sentir medo, né? Mas eu vou dizer agora, tanto para minha mãe quanto para quem está assistindo, o medo é maravilhoso. Realmente. O brilho do medo faz a gente viver. Olha o que é, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Alexandre, que está atrás das câmeras, e para você que está nos assistindo. O que mata mais, criaturas? O medo ou a alegria? Alexandre, para ti, o que mata mais, o medo ou a alegria? Eu acho que é o medo. Tá vendo, mãe? Errado. O medo não mata. O medo protege. O medo guarda. Olha só, viu? Sacaneei o cara ao vivo, mãe. Isso não se faz nunca. Mas eu tive que aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque o medo não mata. O medo protege, o medo preserva. Por exemplo, se eu vou subir num andar 15 metros de altura, se eu não tiver medo, eu vou me atirar, eu vou me esborrachar tudo lá embaixo. Eu posso cair, né? Até não quero cair, mas posso cair. Mas eu não tive medo, sou um cara corajoso. Eu normalmente dou nas minhas aulas um seguinte exemplo. A dona Hildegard tinha um filho de 16 anos de idade, não tem medo de nada, não tem medo de qualquer coisa. Ele vai lá, pega o carro emprestado sem pedir, entendeu como é que é? Pegou o carro do pai emprestado sem pedir, né, para levar uma menininha, uma namoradinha, uma coleguinha, vamos dizer, tem 16 anos é só coleguinha ainda, para dar uma voltinha. O que acontece? Como ele não tem medo de nada, ele já coloca 80, coloca 90, coloca 120, daqui a pouco ele não consegue controlar o carro e morre. O que é que matou ele? O medo ou a alegria? A alegria. Foi a alegria. Ele estava eufórico. Euforia é um grau elevado de alegria. Euforia é um grau elevadíssimo de alegria. E o cara vai para Rio de Janeiro, carnaval, vai para o carnaval, vê todo aquele povo bonito, todas aquelas bebidas, aqueles coquetéis, aquele chopp gelado, aquelas moças bonitas, torneadas, bronzeadas. O que acontece? 2019 ele vai para 2020, tá com AIDS, tá com um monte de problema, apanhou na festa, mexeu com alguém. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que medo e alegria, muitas pessoas não gostam de ter medo e gostariam só de ter alegria. E esse é um problema muito sério, que as pessoas deixam de elaborar os seus medos e se escondem por trás de certas alegrias. Eu vou dar exemplos. O que pode causar alegria? Comida. O que pode causar alegria? Bebida. O que pode causar alegria? Droga. Que vai te trazer sensações de alegria e onde os teus medos, as tuas raivas, as tuas tristezas não são elaboradas e você vai, infelizmente, consumir a sua vida por causa das emoções que aparentemente são boas. Olha só que maravilha. Ou que triste. Porque o ser humano é assim.
O ser humano, ele tem heranças emocionais. Então, voltamos lá. Alegria, afeto, medo, tristeza e raiva são 5 emoções que nasceram, cresceram e vão morrer conosco. Somente estas 5 emoções existem dentro de nós e são estas as emoções que você vai sentir todos os dias com certas diferenças. Aí você deve estar se perguntando aí durante essa explanação. Tá, mas Paulo, eu já escutei falar um monte de outras coisas. Como, por exemplo, eu já escutei falar que a gente tem ansiedade. As pessoas sofrem de ansiedade. As pessoas sofrem de insegurança. As pessoas sofrem de ciúme. As pessoas sofrem de timidez. Não é verdade? Mas isso é um tema para o próximo vídeo. Até lá. Olá, seja bem-vindo a mais um Coach com a Mãe. Meu nome é Paulo Roberto Senem e essa é a minha mãe, Hildegard Senem. Muito bem, seja bem-vindo a 2021 e hoje nós vamos continuar a nossa saga falando sobre comportamento humano. Alexandre, chama lá a nossa... E outra coisa, não esquece de deixar aí o teu like, compartilhe o nosso canal e assim, para que a gente possa sempre estar motivado, continuar o nosso trabalho aqui, deixando um pouco de conhecimento para todos vocês que têm interesse nessa área, que é a área de comportamento humano, a área de desenvolvimento humano. Tanto que a gente renova sempre os nossos votos aqui, dizendo que o nosso objetivo é justamente levar conhecimento, levar as pessoas que precisam de um processo constante, que todos precisamos, mas um processo constante de tomada de consciência, o que é muitas vezes uma tarefa bastante dura, né, mãe? Tomar consciência significa entrar dentro de mim e buscar os motivos pelos quais a gente é ou deixa de ser, faz ou deixa de fazer. Tudo isso parece muito complexo e de fato o é. Se a gente observar no mundo ao nosso redor, a gente sabe e a gente consegue perceber que as pessoas, elas têm grandíssima dificuldade em interpretar os sinais que estão por aí. Até pouco tempo atrás, quando falávamos em sinais, falaríamos talvez apenas de sinais divinos, não é? Sinais de bem e mal, sinais de certo e errado. Hoje nós temos conhecimentos aprofundados em relação ao comportamento humano e que estão relacionados às nossas escolhas. Veja bem, mas as nossas escolhas, aquilo que a gente já estudou aqui, já abordou dentro dos nossos vídeos, a gente sabe que as nossas escolhas, e elas são muitas, né? Só para relembrar, aproximadamente 15 mil por dia, todas essas escolhas, elas são escolhas que também são afetadas por componentes internos e que já nascem conosco. São as chamadas emoções humanas. E as emoções humanas, elas muitas vezes são interpretadas de forma incorreta, como existente ou fantasiosa, real, física, né? Ou aquilo que foi criado pela nossa imaginação, ou seja, por estímulos que acontecem, que vêm até nós, e pelo processo de pensamento. É o nosso pensamento que muitas vezes, né, gera a emoção e essa emoção gera uma reação. E aí que está a grande sacada. Muitas vezes a gente precisa interpretar melhor. No vídeo passado nós falamos sobre algo muito importante, que são as emoções em si. Quais são? E nós vimos aqui que mesmo divergindo teorias, nós temos apenas entre 5 ou 8 emoções chamadas de emoções autênticas. E essas emoções autênticas, que são essas emoções que nascem, crescem, morrem conosco, como diria o Claudio Steiner, essas emoções fazem parte da nossa natureza, é a nossa herança animal. E a nossa herança animal, ela afeta a gente. E muitas vezes a gente não sabe interpretar, porque a gente acha que é uma coisa e é outra. A teoria de são muitas as emoções faz parte de uma ideia de um senso comum, né? De uma consciência coletiva. Muito embora talvez isso seja um grande engano. Porque muitas vezes a gente chama aquilo que a gente sente por um nome e nem sempre aquele nome é verdadeiramente a essência dessa emoção. Olha só que maravilha.
Nós falamos no vídeo passado que nós temos dentro de nós a alegria, o medo, o amor, a raiva e a tristeza. Você deve lembrar disso. Apenas 5 emoções autênticas. E essas 5 emoções autênticas, elas podem ser traduzidas também em intensidades, e por isso nós temos nomes. Por exemplo, a minha mãe pode dizer que ela estava hoje irritada com o marido. Vamos dar um exemplo. Isso nunca acontece, certo ou não? Olha só o sorriso dela, já denuncia uma série de coisas para você que está assistindo. Irritação, eu poderia dizer que ela está irritada com o marido dela. Esse é um nome que socialmente a gente aceita. É mais bonito não dizer que está com raiva, e sim dizer que está irritado. Porque é uma diminuição da intensidade da verdadeira emoção humana, que é a raiva. Então quer dizer que ela está com raiva, ela poderia pegar o marido dela e jogar na parede e fazer de lagartixa. Entendeu ou não? Ou seja, irritação é um nome socialmente aceito e por isso a gente chama de disfarce emocional. Olha só! Ou, se você talvez deve estar pensando, já escutou da psicologia tradicional, uma coisa chamada máscara. As pessoas usam máscara. Isso é um fato. Desde a época antiga, da França antiga se usava, ou até da Grécia antiga, Roma, se usava máscara. Às vezes a festa de máscara era a mais esperada, porque daí você podia fazer qualquer coisa, ninguém sabia quem você era. E é assim que muitas vezes algumas pessoas são. Elas precisam da máscara, não é? Para se esconder por detrás delas. E isso inclusive acontece com as emoções. A gente utiliza de certos comportamentos para disfarçar o que verdadeiramente sentimos. É a mesma coisa como muitas vezes a gente está triste e sentindo assim um estresse, uma angústia, e a gente sorri para as pessoas e a gente percebe que o sorriso é um sorriso frio, um sorriso falso, hipócrita. Né? Hipócrita. Muito bem. Mas muitas vezes a gente tem que fazer isso diante das pessoas para que elas não percebam o que a gente está sentindo lá dentro. Sabe o que uma vez uma pessoa disse para mim? Eu acho que a dona Hilde não tem problema. Eu disse, por que você pensa assim? Pois a senhora está sempre rindo. A senhora está sempre contente. Eu acho que a senhora não tem problema. É por causa dos filhos, é por causa dos filhos, tá? Pode ter certeza. Mas foi o que a pessoa disse para mim. Ela olhou para mim e disse, não, a senhora não tem problema. Eu disse, que bom que a senhora pensa assim. Isso pode ser interpretado de que forma, mãe? Equilíbrio emocional ou pode ser também disfarce emocional? Sim. Pode ser as duas coisas? Duas coisas. A mãe reconhece isso no comportamento, no próprio comportamento? No meu comportamento, sim. Eu tenho certeza disso. Que pode ser as duas coisas. Pode ser as duas Muitas vezes a alegria, ela disfarça um desconforto interno muito grande. Muito grande. Perfeito. E isso é importante as pessoas que estão nos assistindo para saber que todos somos humanos e a gente muitas vezes opta, isso é uma escolha. E essa escolha é construída conforme a nossa história vai acontecendo. Ou seja, desde pequeno a gente vai construindo um jeito de ser, uma personalidade. E essa personalidade está ligada a quem nós queremos agradar muitas vezes, não é? Que pode ser a nós mesmos, pode ser a Deus, pode ser a outras pessoas. E então, as próprias emoções, elas são subtraídas ou elas são transformadas em comportamentos que querem dizer alguma coisa, muito embora dentro de si mesmo não é exatamente aquilo que a gente sente. Então, gente, para que a gente possa entender um pouco melhor, inclusive a gente trata bastante no nosso curso, que a gente fala também sobre como mapear as questões emocionais, como você pode interpretar aquilo que é e aquilo que parece ser. No próximo vídeo a gente vai fazer uma dinâmica bacana para que vocês possam entender como às vezes a gente olha para alguma coisa e a gente usa o nosso mapa para enxergar e a gente acha que é aquilo, mas não é. Isso é uma coisa muito incrível, porque o nosso cérebro é capaz de criar, ou ele é capaz de identificar por aproximação, porque a gente acha que é, mas não, é só o nosso cérebro que viu. Às vezes o cérebro do lado, a pessoa do lado não viu aquilo.
Mas a gente acha que é por causa da nossa carga histórica, né? A nossa carga de vivência, ou seja, a formação do nosso ego direcionou a gente para ver aquilo. Então eu só consigo enxergar aquilo porque eu tenho essa carga histórica, carga de vivência, carga emocional, carga de pressão, de felicidade, de tristeza, de aborrecimento, de ódio, né? O ódio também é um disfarce emocional. Quando você demonstra ódio, qual é a verdadeira emoção que está por trás do ódio? É a raiva. A pessoa ela sente uma intensidade muito grande da raiva, mas raiva e ódio é a mesma origem. Então quer dizer que se eu tenho raiva, o ódio, a irritação é uma intensidade menor, eu estou irritado, né? É a diferença a mesma coisa, a pele ela está irritada ou ela está rasgada. São dois extremos. Sim. Pele normal, pele irritada, pele rasgada. Mesma coisa são as emoções. A gente dá um nome de intensidade. Eu estou irritado ou estou raivoso? Né? Estou com ódio, estou furioso. Há uma diferença muito grande. Então, como a gente lida com isso aí, também é algo como que a gente precisa interpretar. Que é o que a gente faz quando a gente atende uma pessoa fazendo coaching, quando a gente atende uma pessoa num treinamento especial para formação de pessoas de alta performance. Essa é a grande sacada. Amanhã falar eu Não, deixei, é a mesma coisa, por exemplo, se tu colocar uma imagem de uma paisagem para uma pessoa. O que você está vendo nessa paisagem? Tem pessoas que veem apenas uma casa, um lago e o céu, mais nada. Ela não vê que a casa tem janela, que ela tem porta, que ela é pintada, que ela tem o telhado dessa forma, que ali tem uma lagoa com patos. Então, realmente, a pessoa não está enxergando longe, porque ela não foi treinada para isso. Como você falou, que a gente precisa treinar. Precisa treinar as nossas emoções e a nossa visão, né? Nossa visão para a gente entender o que está passando no ser humano. Por exemplo, eu me colocar no teu lugar. Porque é tão difícil eu me colocar no lugar do outro, que as pessoas não têm esse costume. Que é a empatia, né? Enxergar empatia. O que o outro está sentindo, né? A gente só vê a transparência do comportamento. Sim. Verdade. Eu acredito, gente, que a dona Hildegard Senna já deu um spoiler da imagem que a gente vai usar. Então, no próximo vídeo, quando a gente mostrar a imagem para você, tente ir além. Como na própria vida. Tente ir além. Tente ir além daquilo que você está vendo. Muitas vezes você vê uma pessoa com raiva, você está no mercado e vê uma pessoa irritada, você vê no trânsito uma pessoa raivosa, que é capaz de descer do carro e pegar a chave de roda e bater em você, ou você mesmo tem essas emoções, você deve se perguntar o que talvez aconteceu para a pessoa chegar neste ponto. O que de fato aconteceu na construção daquela pessoa para chegar naquele exato momento e ela se comportar daquela forma. Faça essas e outras perguntas, tantas perguntas que você pode fazer, porque nós sabemos e também queremos que você comece a se fazer perguntas. Por quê? O primeiro passo para você se autoconhecer é fazer perguntas sobre você, sobre quem você é e por que você é desta forma. É dessa forma que a gente se despede desse primeiro vídeo e espero que você se inscreva, compartilhe, curta, vai lá, dá um joinha bonitinho para nós e compartilhe para os seus amigos para acompanhar o nosso trabalho. Um feliz 2021 para todos nós. Eu desejo a mesma coisa, um feliz 2021 com muito sucesso, muita alegria e muita saúde a todos vocês. Maravilha. Até a próxima. Até a próxima.